Conversa de Alpendre é um oferecimento de Neto Autopeças. Qualidade, porque segurança é o nosso negócio. AutoEste, você no caminho certo. Cassim, o seu laboratório de confiança. Implementos São Paulo, transportando o Brasil. TCM Telecom, sempre à frente com você. Iniciando mais uma temporada do programa Conversa de Alpendre, que é o seu programa de política no verão TCM. Estamos aqui em Tibau, nos Alpendres, onde tudo acontece. Estou ao lado dela, Natália Rebouças, e do nosso entrevistado de hoje. Pois é, e aqui no verão de Tibau, onde as discussões acontecem, aqui no litoral do Rio Grande do Norte, trazendo entrevistas, trazendo debates e projeções para as eleições gerais de 2026, vão no Praxedes. Este programa é o primeiro da nossa cobertura especial das eleições 2026. Então, muita coisa vai acontecer. Mas já começa aqui com esse nosso diálogo, essa nossa conversa, literalmente, nos Alpendres de Tibau. O prefeito Alisson Bezerra é o nosso entrevistado de estreia. Obrigado, prefeito, por ter aceitado aqui o convite de vir conversar conosco. Tibau, que é sempre um ambiente muito agradável, né, prefeito? Para falar de política também, né? Olha, valeu, Ronu, valeu, Natália, satisfação enorme, um abraço especial. Todo mundo está aí acompanhando pela TCM. E para nós, somos moçoroenses, aqui Tibau tem tudo a ver com a nossa cidade, né? Não só pelas conversas de Alpendre, pelas reuniões políticas, familiares, mas porque aqui é realmente uma praia com muita qualidade, uma praia bonita e um povo muito bom, muito receptivo. E claro, a gente fica feliz porque aqui, pertinho da nossa cidade, na verdade é ao lado, estamos juntos aí, misturados. Então, é uma satisfação enorme estar aqui, falando aqui para vocês. E viva Tibau, e todo mundo vem para cá também, aproveitar. Prefeito, é melhor falar de política na beira de um rio, de um açude, na praia, num alpendre desses aqui, ou num escritório com ar-condicionado? Me conta aí. Deixa eu dizer, o pior canto de falar é no escritório, viu? Se for para falar aqui em Tibau, ou se for para falar lá no Chafariz, aí fica melhor, porque as ideias ficam mais fluidas, né? E geralmente eu gosto de ficar assim olhando, seja para o mar, seja para o rio, lá no Chafariz, que é a casa dos meus avós, lá com minha família, meus pais. Aí a gente fica numa posição muito boa, confortável, e aí as ideias vêm, as costuras políticas, a gente fica imaginando, né? Porque política você fica imaginando uma coisa hoje, amanhã acorda de manhã já está de outro jeito, né? Vai dormir, já pensa em outra questão, alguém liga, dá uma outra informação. Então na hora que a gente está mais calmo, mais tranquilo também para tomar uma decisão, é sempre melhor. E nesse dinamismo da política, a gente começa o programa sempre trazendo um perfil de quem é entrevistado, né? E aí é interessante que o prefeito Alisson Bezerra hoje, no seu segundo mandato à frente da Prefeitura de Mossoró, quem era o Alisson Bezerra que ingressou na política e quem é o Alisson Bezerra que hoje, reeleito prefeito de Mossoró e pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte? Olha, Natália, a experiência, né, que a gente adquire ao longo dos anos, ao longo da vida e ao longo do mandato. O mandato diz que naturalmente envelhece, né? Isso é muito comum, a gente ver alguém que entra no mandato, pouco tempo depois já está ali com cabelo branco, já está ali bem mais com um perfil ali de preocupação. Eu posso dizer a você o seguinte, os cabelos brancos ainda não vieram, mas realmente a experiência de estar no dia a dia, das decisões, então acho que é um Alisson muito mais maduro, que pensa muito mais antes de tomar uma decisão, é um Alisson que conversa mais para decidir, para tomar algum tipo de posicionamento. Escuto bem mais, né? Cheguei na política, assumi um mandato com 26 anos de idade, fui deputado estadual, assumi como prefeito com 28. Né? Então, nós tínhamos aquela inexperiência que tem a juventude em si. Agora, eu digo o seguinte, tem uma coisa que eu trouxe com a minha juventude, a vontade. Né? Essa vontade, essa garra, essa determinação, ela continua. Né? Agora, com um pouco mais de experiência do ponto de vista de gestão. Quando você é jovem, você não consegue ter experiência de gerir, porque até então nunca tinha participado de uma gestão, nunca tinha gerido. Aí eu sabia que com vontade, garra, a gente iria aprender.
Então, eu digo a você o seguinte, aquela garra da determinação, a gente continua hoje. Agora, somado tudo isso aí da experiência, a sensibilidade, e aí quando eu fui pai, tudo isso a gente consegue ficar mais bem reflexivo, as questões do dia a dia, as questões sociais. Então, eu digo que é o momento perfeito, estou vivendo o melhor momento da minha vida, acho que o melhor momento, né, do ponto de vista político, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista pessoal, familiar, do ponto de vista de sonhos. Então, estou vivendo um momento que continuo sonhando muito. Prefeito, a gente iniciando aqui essa nossa conversa falando sobre ambientes, né? Falando sobre os locais, os lugares melhor para se falar sobre política. E o senhor menciona uma coisa muito importante que é o ambiente familiar, né? Como é que é dividir as atenções entre a política, entre o momento de decisão que realmente faz a diferença para o hoje, para o amanhã, e também não perder o contato ali com os seus familiares, não perder contato com suas raízes, manter este vínculo que torna, o que traz, né, uma sensibilidade também, né, em meio à política. Como é que você consegue fazer esse gesto de não esquecer ninguém, né, tanto administrativamente, politicamente e também familiarmente? Olha, Bruno, é um grande desafio para todos que estão na vida pública, mas especialmente aqueles que estão fazendo gestão. Porque o mandato de legislativo é um mandato mais tranquilo, porque você não tem a obrigação de acordar de manhã, que tem que levar ali a educação, a saúde, resolver o problema ali da pavimentação, essas questões do dia a dia. Então, o mandato executivo ele tira bastante. Agora, eu coloquei como regra da minha vida estar presente na vida da minha filha, na vida dentro de casa, na vida dos meus pais, meus irmãos. Então, assim, Angelina que está aí assistindo, Cíntia, minha família toda que está aí acompanhando, eu tenho uma família muito presente e busco ser muito presente também. Então, Natal, passo com minha família lá no sítio, é tradicional, a casa da minha avó, todo dia 24 para o dia 25, estou lá na casa da minha avó, lá no sítio Chafariz, minha avó Dalzinha, meu avô Otto Tacílio. Dia 31, passo sempre com minha família aqui em Mossoró, certo? A família da minha esposa. E no dia a dia, muito presente. Vou deixar minha filha na escola todo santo dia. Certo? Então, acordo cedinho, ela também, vou deixar na escola. E se é um dia que eu tenho muita atividade da prefeitura, eu tenho que chegar em casa mais tarde, aí eu peço para trazê-la também. Aí ela fica entre uma reunião e outra. Geralmente eu tenho 4 salas de reuniões, eu costumo fazer reuniões ao mesmo tempo. Deixo uma equipe discutindo o tema, vou para outra sala, e aí às vezes ela está no meio ali também, está com a gente, está participando, está presente. Mas no dia a dia, assim, em casa, eu busco ter um horário da noite para brincar com ela, né, lá no horário para brincar de massinha, que ela gosta muito, de bolinha, e brincar de alguma coisa. E tentar também contar uma historinha. Eu busco ser presente, que é uma das coisas melhores que Deus me deu, foi ser pai. Então, a gente busca muito estar presente no dia a dia. E tem meus irmãos também, né, que já até um dia desses eu morava na casa dos meus pais, então convivia muito. Então, geralmente também eu busco fazer uma visita, eles também vêm, participam, e toda data de aniversário, a gente tenta colocar isso como regra mesmo, para tentar cumprir isso, claro, sem deixar de lado as obrigações que permanecem, né? Daí a gente às vezes tem que botar a Angelina para dormir e vou entrar em trabalho mesmo, reuniões online, ou fazer uma leitura, já preparar algo para o dia seguinte, mas sem perder aquilo que é essencial, que é a família, né? Sem família a gente não consegue viver bem. Eu não acho que nenhum político pode estar desconectado da família, né? Porque eu digo que o seguinte, é uma relação muito próxima, povo e família, essa relação do dia a dia é muito próxima. E eu encontro às vezes um carinho muito grande lá fora, que também me faz lembrar um pouco da minha família, para as pessoas do dia a dia. E falando nessa integração familiar, e como eu falei, o senhor contou aí sobre a sua trajetória na política, né, como deputado, já foi sindicalista lá no início, lá na UFERSA, né, como servidor da UFERSA. Existia um projeto para se chegar à prefeitura de Mossoró e possivelmente agora como pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte, inclusive já aparecendo nas pesquisas, o senhor tinha isso nos seus planos? Olha, Natália, acho que todo político de Mossoró, até uns 5, 6, 7 anos atrás, poderia até passar pela mente, mas era algo muito distante da realidade. Pela situação que nós estávamos enquanto cidade, enquanto grupos políticos que nós tínhamos, era muito difícil. Eu acho que hoje, os jovens de hoje, eles já conseguem olhar e ver o seguinte: poxa, eu posso ser prefeito, eu posso ser deputado, quem sabe eu posso chegar até o Senado, o governo, eu ser um deputado federal, estadual. Eu acho que hoje é mais possível, mais viável. Agora, sempre eu gostei muito de política.
sempre eu busquei participar bastante, sempre eu busquei ser ativo. Eu me sinto chamado muito por Deus. Eu tenho uma questão que, na minha avaliação, todos nós aqui temos uma missão a cumprir na Terra. Todos nós. Alguns têm uma missão mais voltada para a religiosidade, acho que vocês têm para a comunicação, outros têm mais para o comércio, outros têm mais para viver mais internamente dentro de casa, e outros têm para a política. Eu faço política por vocação, eu gosto. Para mim não é um esforço, para mim não é uma dificuldade. Para mim ir para a rua, participar de um evento, estar o dia todo fora de casa, na rua, de casa em casa, de porta em porta, eu faço aquilo com muito prazer. E claro que está em um mandato, a gente está em um mandato, eu estava no mandato como deputado. Eu queria fazer, queria executar. E aí onde é que você faz isso? No mandato executivo. Então, estar como prefeito é muito uma realização, que eu digo, de um sonho de querer fazer, de querer entregar. E claro, quando eu vi a oportunidade, aí eu comecei a planejar e sonhar muito. Hoje eu estou executando muita coisa que eu sonhei quando eu era deputado. Se eu chegar a ser prefeito, eu vou ter a oportunidade de fazer e vou fazer. Você fala dessa dinâmica, né, de não cansar de trabalhar, de fazer política. Ali no comecinho do mandato como prefeito, né, e até mesmo agora nessa renovação de mandato, o ritmo é sempre muito acelerado e a gente fala sempre com os secretários, olha, o prefeito ele precisa disso para ontem, né? Então essa cobrança continua assim, continua nesse ritmo acelerado de entregas, de fato trazer resultados. Eu me comporto no dia a dia como algum cidadão que está passando numa rua, aí vê o buraco, está passando a noite e vê um poste com a lâmpada apagada, vê um lixo no canto, está vendo alguma coisa que não está certa. Então eu busco esse cidadão do dia a dia. Se eu estou dentro do carro, se eu estou passando em algum canto, eu busco ser essa pessoa que está toda hora em contato com o secretário, estou ligando. E quem trabalha comigo sabe, não existe essa questão de horário. Quando eu chamo, eu já digo isso, eu sou muito sincero. Você sabe que agora a sua vida vai mudar. Porque estar secretário da gestão, ou estar em um cargo de direção, de chefia, um cargo que a gente comissiona para uma determinada função, não é tão simples, ou é tão legal como algumas pessoas acham que é. É muita cobrança, muita dedicação, muita entrega, porque realmente é muito corrido, né? Eu permaneço com isso e pode ter certeza, estou aumentando a cada dia, porque o povo fica feliz, né? O povo quer ver entrega, né? Quer ver resultado. E o programa Conversa de Alpendre vai para o intervalo, vão no Viprachat, a gente volta já com muito mais dessa conversa com o prefeito Alisson Bezerra, também pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Há 35 anos no mercado, somos referência em peças e serviços para a linha diesel, médio e pesado. Com os melhores serviços e atendimento especializado, garantimos a máxima performance para seu veículo. Além das peças de qualidade, oferecemos serviços personalizados com toda a confiança e experiência que você precisa. Nosso compromisso é com a sua segurança e com a durabilidade do seu veículo. Neto Autopeças, qualidade, porque segurança é o nosso negócio. Confiança é o que nos move. Por isso, o Cassim está sempre em evolução, seja na infraestrutura, atendimento, serviços, diagnósticos e tecnologia, sempre pela sua saúde e satisfação. A qualidade é nosso diferencial e assim conquistamos há 14 anos o certificado ISO 9001/2015. Em cada espaço que estamos, nosso padrão de excelência é destaque para lhe garantir os melhores serviços laboratoriais. Cassim, desde 1989, o seu laboratório de confiança. TCM é se conectar de verdade, é ligar a TV e se ver. Ou melhor, é ver o que quiser. TCM tá sempre lá, mas nunca esquece que é daqui. TCM é raiz, é o oeste. TCM é o interior e também é capital. TCM é metrópole, é litoral. TCM é Natal. TCM é RN. Estabilidade é com internet e TV 100% Potiguar.
mais de 20 anos, nos adaptamos a cada mudança do tempo, porque nascemos com a missão de levar sempre o melhor até você. Agora, a nossa história ganha um novo capítulo, mais interativo, explorando novas possibilidades, para que você se veja ainda mais na tela da TCM. Em 2026, a sua voz vai ecoar com o TCM Comunidade, um novo programa feito para ouvir você e mudar a sua realidade. Em ano eleitoral, você precisa acompanhar as nossas pesquisas, sabatinas, debates, cada detalhe de nossa cobertura especial do processo eleitoral no RN. Tudo com o selo TCM de credibilidade. Prepare-se para conhecer as produções do nosso estado feitas por gente da gente, no programa Faixa Potiguar. Informação, cultura e entretenimento você também encontra no Manhã TCM. E agora, em dose tripla. E surfando na onda das novidades, o Verão TCM vai invadir a sua praia com o pé na areia, agitando a sua programação e de uma forma jamais vista antes. Não é TCM se não tem tradição. Vem aí mais um show de transmissões na maior cobertura junina do RN e muito mais. 2026 é o ano da sua história na TCM. De volta com Conversa de Alpendre, temporada 2026, direto dos Alpendres de Tibau. Estamos hoje, Natália Rebouças e eu, conversando com o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. A gente pode já dizer que é pré-candidato, prefeito? Olha, Vanúvio, inclusive já estou com data marcada para fazer uma viagem, né? Tirar alguns dias de descanso, de férias, com minha esposa, com minha família, e aí tomar uma decisão. E eu sei que a gente fica olhando pesquisa, a gente fica olhando o que a gente escuta nas ruas também. A gente se reúne com um grupo político, escuta deputados, escuta prefeitos, amigos prefeitos. Nós temos que tomar uma posição, até para que o partido possa saber se de fato qual o caminho que vai trilhar nesse ano de 2026. Então, nesses próximos dias, essas próximas semanas, eu vou tirar um período de descanso, tirar em torno de 10 dias, Marcos já está ciente disso. E aí, depois disso, eu vou vir com um resultado e vou vir com um posicionamento muito claro. Essa reflexão é importante para a gente tomar uma adesão muito, muito profunda, sabendo que, sendo candidato, terei que renunciar à Prefeitura de Mossoró até o início de abril, né? Não sendo candidato, a gente vai ter que construir um grupo dentro do União Brasil, dentro do PP e outros partidos, como o PSD, com a senadora Zenaide, para também um grupo de candidatura ao governo do Estado. Então, há uma série de decisões em decorrência disso também. A gente vai falar mais sobre isto, né? Sobre eleições 2026, sobre as articulações. Daqui a pouquinho a gente fala mais, viu, Natália? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente trata sobre o assunto eleições. O Vanúvio já começou aí perguntando se era de fato pré-candidato, se o termo correto é esse, já é o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Mas falando em viagem, prefeito, o senhor esteve na China recentemente. Isso. E aí, dessa viagem, o que é que o senhor trouxe aí para Mossoró, para a Prefeitura e também para essa visão política também, enquanto por falar isso, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte? Olha, primeiro que foi uma viagem que o partido União Brasil, né, custeou e organizou tudo. O foco lá foi sobre gestão, aprender sobre gestão. Agora, o que nós trouxemos, inclusive depois o nosso vice-prefeito Marcos fez uma viagem também, num congresso aí feita pela Federação Nacional dos Prefeitos, em Barcelona, na Espanha. Nós estamos agora caminhando para Mossoró ser uma cidade inteligente, entrar no hall de cidades inteligentes, são as Smart Cities. O que é isso? São cidades que utilizam tecnologia, utilizam ferramentas tecnológicas desde trânsito, ferramentas com sistemas, ferramentas que o cidadão consiga se conectar à prefeitura, porque nós queremos o seguinte, nós queremos a energia da iluminação pública. Nós queremos que a gente consiga diminuir o custo da energia. A gente consiga, inclusive, esse custo também chegar a essa diminuição para o cidadão. É possível com isso. Na China isso já acontece, certo? Então, as Smart Cities é o caminho que a gente vai percorrer agora ao longo desse ano de 2026,
para que a gente consiga deixar a cidade de Mossoró mais moderna. Hoje, já temos uma lei aprovada na Câmara, que tudo na Prefeitura de Mossoró é digital. Se a gente quiser imprimir, entregar ao cidadão, ou quiser imprimir e entregar lá na Câmara, ok, é possível também. Agora, todos os nossos trâmites de processo, de licitação, de convênios, de despesa, envolvendo servidor, tudo é eletrônico. Então, nós zeramos o papel como um todo na Prefeitura de Mossoró. Isso é modernidade. Na China, isso já acontece há muito tempo. Então, agora nós vamos caminhar para isso, com esse processo de cidades inteligentes. Inclusive, a Caixa Econômica também nos trouxe uma ideia muito disso, que é meio que uma espécie de uma PPP, uma empresa que vai gerir tudo isso, desde da iluminação, desde o trânsito, da organização dos sinais, internet em praças, internet com vídeo monitoramento em escolas e UBSs, ligando todos os prédios da Prefeitura, os bairros da cidade de Mossoró, com internet também gratuita em locais públicos de convivência com a população. Então, isso muito acontece lá na China, é muito comum. Aqui no Brasil não é tão comum ainda, mas cidades como Curitiba, uma cidade que trabalha muito com essa questão de Smart Cities, já acontece lá. Cabe a gente também replicar aqui, é um ano muito focado nisso. Mossoró exerce sempre esse papel pioneiro, né, em algumas destas iniciativas. Basta a gente ver o passado da cidade e dentro deste aspecto tecnologia seria um fato relevante, né, para Mossoró se tornar de fato uma cidade que traz, né, iniciativas que, enfim, a gente pode ver na prática algumas mudanças. Inclusive, prefeito, lá durante essa agenda na China, o senhor falava muito sobre câmeras e sobre trânsito, né? Falava sobre mobilidade urbana. Dentro deste quesito, o que o senhor observou lá que isso pode servir, né, de pioneirismo também aqui para mudanças para Mossoró? Olha, o mundo todo discute hoje segurança pública com a seguinte ótica. Nós temos que saber o que está acontecendo quando não tem lá um profissional da segurança pública em um determinado local. Não vamos achar que em toda praça, que em toda escola, em toda UBS, em toda rua, em toda avenida, vai ter sempre uma viatura, vai ter um profissional de segurança pública. Não se consegue chegar em todo canto, né? Deveria ter muito mais, mas mesmo com o que tem hoje, mesmo que tivesse mais, não conseguiria chegar. O que é que o mundo está fazendo hoje? Vídeo monitoramento com reconhecimento facial, com a inteligência artificial no reconhecimento das pessoas. Isso já existe lá na China, isso é muito comum. Cada cidadão que entra, cada cidadão que circula, se, por exemplo, o seu rosto estiver vinculado a um banco de dados que tem informação, que você cometeu um crime, que você está com mandado de busca e apreensão pela polícia. Então, isso lá se consegue localizar esse cidadão, se consegue prender, ou seja, é um a menos que vai provocar algum dano dentro da sociedade. Quando é que nós já implantamos isso aqui? No Mossoró Cidade Junina. O Mossoró Cidade Junina hoje é um modelo de cidade inteligente. Claro que a gente faz no período do evento, em um local do corredor cultural, seja na Estação das Artes, mas principalmente no pingo da meio-dia, cada cidadão que entra passa pelo reconhecimento facial. E aí a gente consegue saber o que aquele cidadão está fazendo. Nós já acontecemos, inclusive, na festa do bode, no ano de 2024, 2 cidadãos foram presos na festa do bode, que tinham cometido um crime, estavam com mandado de busca aberto contra ele, e ele foi para a festa. E lá a polícia conseguiu localizá-lo. Então foi um trabalho da Polícia Militar, Polícia Civil, com a Guarda Municipal. Se conseguiu prender aqueles 2 cidadãos. Então é importante a gente caminhar para isso. Então é isso que eu tenho defendido, certo? Que a gente consiga investir mais em tecnologia, inclusive o CETEC, que é uma obra de educação. Mas vai ser importante, porque o CETEC, que nós vamos entregar agora no mês de março, ele vai ter toda a estrutura de tecnologia, de TI do município, vai funcionar também dentro do CETEC. Então eu vou ter uma estrutura, que é lá na Avenida Rio Branco, um prédio para ter aula de robótica para criança, da rede municipal de ensino, vai ter lá aula de tecnologia, de design, de web design, de informática para a juventude, o jovem do futuro, formar os servidores, mas também tem uma parte lá em cima, no primeiro andar, que toda a TI do município vai funcionar lá. Então a TI do município desenvolvendo sistemas para atuar dentro do município, vai ser a central da Smart City do município, vai ser dentro do CETEC, que é Centro de Educação, Tecnologia e Capacitação Padre Sádrio Cavalcante, leva o nome de Padre Sádrio, pela formulação da educação em si. E aí, já que a gente está falando sobre gestão, sobre comunicação, sobre tecnologia, trazendo aí para um assunto que é fundamental, complexo, que é a saúde, né? A gente teve algumas questões envolvendo regulação, a situação das unidades de pronto atendimento em comunicação com o governo do estado para que pacientes sejam regulados para o estado.
Como é que o senhor avalia hoje essa relação com o governo e essa melhora nessa comunicação, para que a gente não acabe superlotando as UPAs e tendo essa dificuldade de transferência dos pacientes para leitos de UTI aqui nos hospitais regionais, a exemplo do Hospital Tarcísio Maia? Olha, a grande dificuldade, às vezes, das pessoas, Natália, é compreender que existem atribuições que são do município, do estado e da União, ou seja, do governo federal. Por isso que nós temos hospitais que são municipais, no caso de Mossoró, que é o primeiro hospital municipal que nós estamos entregando agora nesse mês, né? Temos hospitais estaduais e hospitais federais. Então, o que é que acontece? Na UPA, não era para o cidadão passar um dia, 2 dias, às vezes uma semana, ou cidadãos que passam mais de 15 dias numa UPA internado. Ele não vai ter o completo atendimento contra aquela doença ou a situação física que ele está dentro de uma UPA. A UPA é a unidade de pronto atendimento, é atendimento emergencial. Então, o cidadão está passando por uma situação de doença, ele consiga logo o atendimento na UPA e da UPA ele possa ser encaminhado. Se ele for lá, ele vai ser lá medicado, faz um raio-x, faz um exame, ele consegue ser liberado. Mas às vezes ele já chega na UPA em situação que a saúde dele já está agravada. Ele tem que ir para o Tarcísio Maia, se for uma questão de trauma, por exemplo, ele tem que ir para o Rafael Fernandes, se for uma questão que envolva uma questão vascular, uma questão de infectologista, ele tem que ser encaminhado para o hospital da mulher, tem que ser encaminhado para o hospital da polícia. Infelizmente, o que tem acontecido? Às vezes está lá o leite está lá disponível, mas não tem um profissional do Estado. Está lá o leite, está lá o profissional, mas o leite está fechado porque houve um problema na limpeza, houve um problema no insumo, houve um problema na manutenção. Isso tem acontecido muito no Estado. E aí o cidadão que está lá dentro da UPA, ele pede uma solução. Ele está dizendo o seguinte: prefeito, eu estou aqui dentro da UPA, não sou transferido, não chega para mim. E o que compete à prefeitura, que a UPA está lá funcionando adequadamente, que a ambulância está lá do Praem ou do SAMU está lá funcionando adequadamente, a prefeitura está cumprindo sua parte. Lá na ponta precisa que cada ente desse também cumpra o seu papel. A gente sabe que o Estado está vivendo um momento de imensa dificuldade, daí a nossa ideia também de propor algo, para não ficar só mostrando o que estava de errado. Nós também fizemos essa proposição do Hospital Municipal, porque às vezes o cidadão vai para a UPA porque ele está tendo uma crise de vesícula, ele está tendo uma crise vascular, ele está tendo uma crise que precisa de um otorrino. Então, daí o Hospital Municipal para fazer esse tipo de cirurgia. A gente vai fazer mais um intervalo, não sai daí, já a gente volta aqui a nossa conversa com o prefeito Alisson Bezerra. Há 35 anos no mercado, somos referência em peças e serviços para a linha diesel, médio e pesado. Com os melhores serviços e atendimento especializado, garantimos a máxima performance para seu veículo. Além das peças de qualidade, oferecemos serviços personalizados com toda a confiança e experiência que você precisa. Nosso compromisso é com a sua segurança e com a durabilidade do seu veículo. Neto Autopeças, qualidade, porque segurança é o nosso negócio. Confiança é o que nos move. Por isso, o Cassim está sempre em evolução, seja na infraestrutura, atendimento, serviços, diagnósticos e tecnologia, sempre pela sua saúde e satisfação. A qualidade é nosso diferencial e assim conquistamos há 14 anos o certificado ISO 9001/2015. Em cada espaço que estamos, nosso padrão de excelência é destaque para lhe garantir os melhores serviços laboratoriais. Cassim, desde 1989, o seu laboratório de confiança. Em mais de 20 anos, nos adaptamos a cada mudança do tempo, porque nascemos com a missão de levar sempre o melhor até você. Agora, a nossa história ganha um novo capítulo, mais interativo, explorando novas possibilidades, para que você se veja ainda mais na tela da TCM. Em 2026, a sua voz vai ecoar com o TCM Comunidade, um novo programa feito para ouvir você e mudar a sua realidade. Em ano eleitoral, você precisa acompanhar as nossas pesquisas, sabatinas, debates, cada detalhe de nossa cobertura especial do processo eleitoral no RN. Tudo com o selo TCM de credibilidade. Prepare-se para conhecer as produções do nosso estado feitas por gente da gente, no programa Faixa Potiguar. Informação, cultura e entretenimento você também encontra no Manhã TCM. E agora, em dose tripla. E surfando
Surfando na onda das novidades, o Verão TCM vai invadir a sua praia com o pé na areia, agitando a sua programação e de uma forma jamais vista antes. Não há TCM se não tem tradição. Vem aí mais um show de transmissões na maior cobertura junina do RN e muito mais. 2026 é o ano da sua história na TCM. TCM é se conectar de verdade, é ligar a TV e se ver. Ou melhor, é ver o que quiser. TCM tá sempre lá, mas nunca esquece que é daqui. TCM é raiz, é o oeste. TCM é o interior e também é capital. TCM é metrópole, é litoral. TCM é Natal. TCM é RN. Estabilidade é com internet e TV 100% potiguar. De volta com Conversa de Alpendre, a gente chega aqui ao terceiro bloco do início desta temporada. É o primeiro episódio desta temporada de 2026. A gente está entrevistando os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Norte, hoje aqui com o prefeito Alisson Bezerra. Prefeito, no bloco anterior a gente falava já sobre gestão, saúde, enfim, quando a gente fala sobre gestão, a gente fala sobre escolhas, né? E quando a gente traça um comparativo entre a Prefeitura de Mossoró e o governo do Rio Grande do Norte, a gente vê duas realidades diferentes no aspecto financeiro. E como é que o senhor tem observado hoje Mossoró, né? Como o senhor recebeu no início do primeiro mandato, como que o senhor constata que está hoje e como é que o senhor observa o orçamento do Rio Grande do Norte, tendo em vista as dificuldades? Olha, Vanulfo, quando eu assumi a Prefeitura de Mossoró, a cidade vivia uma crise e é fato ver isso, é muito simbólico ver isso, porque os servidores estavam com 13º em atraso. Isso em janeiro de 2021, servidores com 13º em atraso. Os servidores não tinham tido férias recebidas no ano anterior. Progressões, nós tínhamos quase 3 mil servidores com progressões em atraso. E nós tínhamos um déficit previdenciário, na época, de 233 milhões de reais de déficit. Ou seja, a Prefeitura tinha deixado de repassar ao longo dos últimos anos isso para o Previ. E aí tinha a questão de consignados em atraso, a questão de INSS em atraso, uma série de parcelamentos vencidos. Então, a cidade estava vivendo também uma crise. Bem, nós tomamos medidas, medidas do ponto de vista administrativo, e hoje o servidor recebeu o 13º dia 9 de dezembro, lá no mês passado. O servidor recebeu o salário antecipado, o servidor está com todas as progressões em dia, e agora estão até automáticas, não demora mais. O servidor está com consignado, previdência, o Previ tem um caixa de mais de 212 milhões de reais em conta, está lá no Previ em conta. Então, isso tudo foi feito nesses últimos 5 anos com organização. Organização, decisão, coragem, porque para enfrentar temas assim, tem que ter muita coragem, porque você tem que explicar, você tem que detalhar, você tem que despertar nas pessoas, no servidor, nos grupos, mostrando a realidade. O problema do Estado é que o Estado está vivendo uma crise, não é por conta da questão de receita. O Estado, a cada ano, tem uma receita maior. Cada ano o Estado arrecada mais. Isso é um fato que acontece. Qual o grande problema? O Estado está gastando muito em excesso do que deveria. E onde é que o Estado tem que corrigir? O Estado tem que tomar medidas de contenção do custeio, medidas de modernizar. O Estado tem que caminhar para fazer PPP, parceria público-privada. O Estado tem que caminhar para modernizar a máquina do Estado, é uma máquina totalmente ultrapassada. Você não está vendo medidas diferentes. Você está vendo uma cidade, Mossoró, que é uma cidade moderna, eu já falei aqui de smart cities, de tecnologia.
A gente está construindo um CETEC com obra de tecnologia, a gente está fazendo obras estruturantes de mobilidade, é o complexo viário que vamos entregar agora nesse início do ano. O Estado acabou de entregar duplicação de pontes, está fazendo programas sociais, então Mossoró está fazendo isso. A cidade de Mossoró está fazendo isso. Então você não está vendo o Estado fazer isso. Você não é um Estado que está fazendo proposições de grandes obras, né, atraindo investimentos. E como é que você resolve isso? Modernizando o Estado. Então, eu defendo uma profunda modernização do Estado, inclusive trazer a iniciativa privada para dentro do Estado. Veja, nós temos uma costa de mais de 400 quilômetros de extensão. Quantos resorts estão no Rio Grande do Norte? Por que o resort só está indo para Ceará, está indo para Paraíba e está indo aqui para Porto de Galinhas, aqui em Pernambuco? Por que não está vindo para o Rio Grande do Norte? Essa pergunta a gente tem que fazer. Porque nós estamos em um Estado que, infelizmente, para se conseguir uma licença, para se conseguir uma liberação com a obra, é um Estado que dificulta. Então, quando você não quer iniciativa privada perto e próximo, você está dizendo o seguinte: ó, dinheiro, não vem para cá não, fica aí no Ceará e fica aí na Paraíba. Então, é um Estado que está dizendo isso para a classe empresarial, é um Estado que é um Estado burocrático, é um Estado que, enquanto que Mossoró, nós já fizemos adequações do tocante à reforma tributária, que já começa agora esse ano de 2026, a se implementar aos poucos. É um Estado que nem sequer está discutindo isso. Está discutindo uma série de outras questões, que é um Estado que não consegue pagar o 10º em dia, não consegue pagar o salário. Então, as discussões do Estado são discussões que Mossoró teve lá em 2021 e que nós já vencemos todas, estamos caminhando muito à frente. Então, é fato, Mossoró está muito à frente do Estado, do tocante à gestão, políticas públicas e eficiência. O senhor falou sobre a relação com o servidor, falou sobre essa situação orçamentária do Rio Grande do Norte, né? E a gente sabe que o Rio Grande do Norte, o estado do Rio Grande do Norte está com um limite, acima do limite prudencial de gastos com pessoal, ou seja, não dá para contratar mais servidores sem que se haja ali uma negociação com a Justiça, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Inclusive foi firmado um TAC para fazer o Hospital da Mulher convocar novos servidores, né? Como é que o senhor vê essa questão, essa resolução dessa questão, tendo em vista essa dificuldade, né? Já que a gente fala em âmbito de gestão estadual, como é que faz a máquina funcionar com esses limites impostos, inclusive pela lei? Olha, só não pode ter medida que é medida politiqueira para alguns e dita como fácil. Por exemplo, medida de dizer, vamos fazer um plano de demissão de servidores. Veja, se o servidor for demitido, ele tem que ir para a Previdência do Estado. A Previdência está tendo um déficit de 160 milhões mês. Como é que você vai pagar esse servidor? Então, medidas que é demitir servidor, eu não vou fazer isso, eu não defendo isso. Medidas que é você colocar o servidor, tirar o servidor que está lá produzindo e coloca fora da máquina. Veja, nós temos que valorizar e até remunerar por produtividade aquele servidor que está ali produzindo. É o professor que está dentro da sala de aula, é o servidor da saúde que está nos hospitais regionais. A gente tem que remunerar e até inclusive por produtividade o servidor que está nas instituições no tocante à administração indireta do Estado. Eu estou vendo, inclusive, a presidente Janier, que é do Sindicato dos Servidores da Administração Indireta, ela defender uma auditoria em determinadas folhas. Ou seja, nós chegamos ao momento que uma presidente de um sindicato estadual, ela apresenta várias propostas para organizar a folha do Estado. É ela defendendo. E sabe por que ela está defendendo isso? Eu fui deputado, eu convivi com ela é sindicalista. E eu sentava quando eu era deputado e ela me explicava, uma pessoa que atua, que defende o servidor, que defende a classe. Agora, ela tem consciência de como é que está o Estado. Agora, chegar aqui, ou chegar no programa e defender, vai demitir X funcionários e vai resolver o problema do Estado. Não se resolve, é enganação. Não se resolve. Tirar o servidor que está lá trabalhando dentro do hospital, que está na polícia atuando como policial militar, ou que está na sala de educação, não vai resolver. O que vai resolver é dar uma organização, um choque de organização muito profundo e valorizar aqueles servidores que estão trabalhando, que estão enfrentando, que estão levando o Estado nas costas, né? Há servidor que leva, sim, o Estado nas costas. Do jeito que aqui em Mossoró, eu tive a oportunidade de descobrir muitos servidores que levavam a prefeitura nas costas. Eu tenho muitos exemplos de servidores gerais que estão há 30, 40 anos da prefeitura de Mossoró, que quando eu assumi não tinha um plano de carreira. Não tinha um plano de carreira. Eu concedi a eles um plano de carreira
Hoje eles têm hoje o seguinte, Natália, se um servidor hoje, por exemplo, um servidor administrativo, se ele faz a graduação, ele aumenta salário. Se ele faz especialização, mestrado, doutorado, ele aumenta salário. Eu tive exemplo de uma servidora, que é servidora administrativa da prefeitura, estava há mais de 20 anos. Ela teve um aumento de praticamente 60% de salário quando eu implantei o plano de carreira. Veja, ela produz. Não é essa servidora que quebra a prefeitura. Até porque quando olha Mossoró, vê que no limite prudencial nós temos uma margem muito grande ainda. Então, essa servidora produz muito para o município. Então, esse contato, essa discussão que eu faço com o servidor muito abertamente. Prefeito, hoje o senhor está bem posicionado, né, como pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. E, claro, medidas de controle, elas são sempre antipáticas, né, para alguém. Né? Nunca elas são ali comemoradas por completo, 100%. O senhor estaria pronto para um desgaste, para tomar decisões, para colocar o Rio Grande do Norte no rumo certo? Eu passei 5 anos como prefeito de Mossoró. Nós entregamos mais do que gestão, mais do que obras. Nós entregamos responsabilidade com a cidade, né? Responsabilidade das contas. Hoje o município está na CAPAG, que é a capacidade de pagamento, junto à Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, é nota A. Quando você olha para a capital do Estado, quando você olha para o governo do Estado, tem nota C. Mossoró é nota A. Então, isso tudo é responsabilidade, isso aí é capacidade de fazer. Medidas que, no primeiro momento, não são bem compreendidas, eu tomei aqui na Prefeitura de Mossoró. Eu lembro que quando eu fui enfrentar aquela situação dos camelôs que estavam lá no Vucu Vucu, eu tomei medidas lá em 2021 e disse o seguinte: nós vamos organizar o Vucu Vucu. Não vai ser essa situação que está aí, não. No primeiro momento, não foi compreendido bem por alguns. Hoje, todo mundo está lá e vê a importância do Vucu Vucu. Quando nós fomos tomar a medida de organizar o centro da cidade de Mossoró, também relacionado aos camelôs, eu tive uma enxurrada de crítica negativa, até de uma parte da classe empresarial de Mossoró do centro. Hoje as pessoas compreendem isso, entendeu? Compreendem essa mudança que a gente fez. Nós fizemos uma organização na estrutura dos servidores. No primeiro momento não foi bem entendida. Eu chamei o servidor no Palácio da Resistência, expliquei, detalhei o que a gente ia fazer. Hoje está todo mundo com segurança jurídica, que vai se aposentar e não vai sofrer prejuízo na sua aposentadoria lá na frente. Então está todo mundo vivendo hoje como servidor, atuando, sem ter perdido um direito. O tempo comprovou que eles não perderam o direito. Então, tem que ter coragem para enfrentar. Bem, na gestão pública, na Prefeitura de Mossoró, todas as vezes que eu coloquei na minha cabeça algo que era decisão correta a ser tomada, né, que eu vi, que eu estudei, que eu entendi que era o correto a ser tomado, eu fui lá e enfrentei. Porque eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que gestão não é você estar toda hora dizendo só sim. Você tem que dizer não, explicar o não. Gestão não é toda hora você tomar medidas que lhe aplaudam. Boa parte das vezes gestão é tomar medidas que as pessoas lhe critiquem, mas para depois ver o resultado. Então aqui em Mossoró eu poderia dar aqui diversos exemplos de medidas que nós tomamos e hoje a gente está vendo aí o mérito da gestão acontecendo no dia a dia. Vamos para mais um intervalo aqui no programa Conversa de Alpendre, conversando com o prefeito Alisson Bezerra, trazendo assuntos como gestão, mas agora a gente vai falar de política, eleições gerais 2026. Fique com a gente, o Conversa de Alpendre volta daqui a pouquinho. Há 35 anos no mercado, somos referência em peças e serviços para a linha diesel, médio e pesado. Com os melhores serviços e atendimento especializado, garantimos a máxima performance para seu veículo. Além das peças de qualidade, oferecemos serviços personalizados com toda a confiança e experiência que você precisa. Nosso compromisso é com a sua segurança e com a durabilidade do seu veículo. Neto Autopeças, qualidade, porque segurança é o nosso negócio. Em mais de 20 anos, nos adaptamos a cada mudança do tempo, porque nascemos com a missão de levar sempre o melhor até você. Agora, a nossa história ganha um novo capítulo, mais interativo, explorando novas possibilidades, para que você se veja ainda mais na tela da TCM. Em 2026, a sua voz vai ecoar com o TCM Comunidade, um novo programa feito para ouvir você e mudar a sua realidade. Em ano eleitoral, você precisa acompanhar as nossas pesquisas, sabatinas, debates, cada detalhe de nossa cobertura especial do processo eleitoral no RN. Tudo com o selo TCM de credibilidade.
Prepare-se para conhecer as produções do nosso estado feitas por gente da gente, no programa Faixa Potiguar. Informação, cultura e entretenimento você também encontra no Manhã TCM. E agora, em dose tripla. E surfando na onda das novidades, o Verão TCM vai invadir a sua praia com o pé na areia, agitando a sua programação e de uma forma jamais vista antes. Não é TCM se não tem tradição. Vem aí mais um show de transmissões na maior cobertura junina do RN e muito mais. 2026 é o ano da sua história na TCM. Sua confiança é o que nos move. Por isso, o Cassim está sempre em evolução. Seja na infraestrutura, atendimento, serviços, diagnósticos e tecnologia. Sempre pela sua saúde e satisfação. A qualidade é nosso diferencial e assim conquistamos há 14 anos o certificado ISO 9001/2015. Em cada espaço que estamos, nosso padrão de excelência é destaque para lhe garantir os melhores serviços laboratoriais. Cassim, desde 1989, o seu laboratório de confiança. TCM é se conectar de verdade, é ligar a TV e se ver. Ou melhor, é ver o que quiser. TCM tá sempre lá, mas nunca esquece que é daqui. TCM é raiz, é o oeste. TCM é o interior e também é capital. TCM é metrópole, é litoral. TCM é Natal. TCM é RN. Estabilidade é com internet e TV 100% Potiguar. De volta com Conversa de Alpendre. Hoje a gente aqui com o prefeito Alisson Bezerra, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Prefeito, a gente falando sobre gestão, falando sobre o trabalho, né, que é realizado aqui em Mossoró, avaliação também estadual, mas a gente fala agora sobre esse processo eleitoral. 2026 é ano de eleições gerais. E o senhor está se posicionando, né, para concorrer neste ano. O senhor já falou da complicação que é as finanças do estado do Rio Grande do Norte, mas já mencionou aqui, inclusive, que vai tirar um tempo para decidir se vai ser candidato ou não. Mas como é que está dentro do partido? Como é que União Brasil, Progressistas, essa federação está se preparando para as eleições? Porque não é só um candidato que vai disputar. Nós temos quem vai concorrer ao Senado, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa. Como é que esse conjunto todo está se preparando dentro deste agrupamento político para as eleições de 2026? Olha, hoje nós temos o União Brasil com o PP, que é uma federação, inclusive o TSE está para publicar a homologação dessa federação, essa é a maior de todas. E nós temos o PSD com a senadora Zenaide. Então são partidos, esses três partidos ali, só para ter ideia, a dimensão desses três partidos, nós já temos ali em torno de 1/3 do tempo de TV que terão os candidatos ao longo desse ano na eleição geral. Então é um grupo partidário importante. Nós estamos com a expectativa de sair com a partida de pelo menos 5 deputados estaduais, certo? E pelo menos 3 deputados federais. Nós temos o deputado federal Benes, Robson e João Maia, e nós estamos articulando aí um conjunto de deputados estaduais e também nós estamos trabalhando com uma série de lideranças, lideranças municipais, lideranças regionais que vão compor isso. Você veja só, nós temos aqui na cidade de Mossoró, nós temos a prefeitura de Parnamirim com a prefeita Nilda, que é muito alinhada dentro desse nosso projeto. Nós temos o prefeito de São Gonçalo, Jaime, nós temos o prefeito de Macaíba, também muito alinhado dentro do projeto, e temos uma expectativa muito grande de agregar o prefeito de Caicó, o prefeito Tadeu, de agregar o prefeito Antônio Henrique, da cidade de Ceará-Mirim, de agregar os amigos prefeitos, como a prefeita Mariana de Paulos Ferros, são amigos prefeitos que nós temos mantido muito contato.
tantos outros que eu poderia estar aqui citando, nós temos conversado, dialogado. São prefeitos que sentem no dia a dia as dificuldades do Estado. Mas também não dá para ficar sentindo a dificuldade, vendo o atraso do repasse, a dificuldade que é você ter uma estrutura municipal na cidade, né? Aliás, uma estrutura estadual dentro da cidade, só vendo essa dificuldade toda e você não fazer nada, você ficar parado, você ficar passivo. Nós temos que ser ativos. Então, esse é o ano que os prefeitos serão muito ativos, determinantes, né? E eu acredito que todo prefeito vai escutar muito, com sensibilidade, a voz que as pessoas estão dizendo da sua cidade, né? É importante dizer que eu acredito que o prefeito é muito importante dentro do processo eleitoral e acredito que o prefeito vai ficar muito sensível aí ao que a população está dizendo também. O senhor falou em projeto, né? Falou da prefeita de Parnamirim, falou do prefeito de São Gonçalo, falou aí também da busca de outros prefeitos, como do Seridó, lá em Caicó. O que é esse projeto que o senhor vê como um projeto similar ao do senhor e que se alia ou se alinha a esse projeto pensado hoje por Alisson Bezerra? Olha, nós temos aí visualizado que nós temos um grupo de situação, né, que é o grupo do governo do Estado. Esse grupo vai ter suas candidaturas. É um grupo que vai defender a permanência do Estado como ele está. E, infelizmente, é um Estado de letargia, é um Estado que não acontece nada, que, como eu falei aqui, não tem nada diferente acontecendo diferente de outros estados vizinhos nossos. Você tem outro grupo que é de oposição, mas é um grupo que até agora eu não sei se de fato deverá ou não ter alguma candidatura, né? Que por ser de oposição, essa oposição poderá em algum momento se aglutinar ou também não. Eu acredito, Natália, que a coisa mais importante não é quando os de oposição se unem, é quando a população decide caminhar e querer mudança. Isso aconteceu aqui em Mossoró lá em 2020, né? Isso tem acontecido em outras cidades no nosso estado. Então, se a população entender que tem que estar unida, aí você pode ter 10 candidaturas de oposição, uma de situação, aquela vai ter uma de oposição que vai conseguir ter êxito. O que é que eu tenho defendido? Que a gente consiga, junto desse grupo que eu falei, de pessoas que estão pensando, que estão conversando, né? Nós temos ainda a figura do prefeito Paulinho Freire, né? Que é uma peça importante também, que eu acredito que ele, mais do que ninguém, defende também uma mudança para o Estado. É uma mudança viável, é uma mudança possível, é uma mudança segura, é uma mudança que tenha condições de chegar, seja no primeiro turno ou no segundo turno, vencer. Então, esse grupo que eu citei para vocês aqui, de deputados estaduais, de deputados federais e de partidos, esse grupo aqui vai ter sim uma candidatura ao governo do Estado e vai ter 2 candidaturas ao Senado da República. Uma já está decidida, que é a senadora Zenaide. Prefeito, qual seria o seu adversário ideal dentro aí dessa perspectiva para o governo do Rio Grande do Norte? Deixa eu dizer, primeiro, eu acho que não existe essa figura do adversário ideal, porque no Estado também já tivemos histórias meio que o candidato estava lá bem posicionado, meio que ele escolheu uma candidatura de oposição, ou seja, retirando aqueles que estavam mais fortes, e no final nós tivemos uma mudança de votação. Nós tivemos um resultado diferente daquilo que teoricamente estava posto. Eu acredito que o que tem que acontecer é o candidato, seja quem for o candidato, ter base política também, né? Não dá para ter só vontade, não dá para ter só coragem, tem que ter base política, ou seja, tem que aglutinar, tem que conversar muito. Então, por isso que eu citei aqui a figura dos prefeitos, poderia citar de outras lideranças políticas do Estado, porque é aqueles também que estão sem mandato, mas que têm interesse de participar e estão participando, né? Eu falei aqui a questão do senador José Agripino, está sem mandato hoje, é presidente da União Brasil, mas tem atuado diretamente, tem conversado, né? Alguém que foi governador, foi senador, tem uma experiência muito grande, acesso em Brasília, está também dialogando. Então, essa unificação, certo? E com capacidade de entender o que as pessoas estão querendo nas ruas. Não dá para unir um grupo político, formar um palanque gigante e achar que vai ganhar uma campanha desconectado das ruas. Isso também nós já vimos no estado do Rio Grande do Norte acontecer. Então eu tenho dito de forma muito clara, olha, vamos tentar unir aqueles que de fato têm capacidade de serem unidos. Porque há aqueles também que mesmo unidos não vão agregar. Então vamos tentar unificar aquilo que é possível unificar e vamos para um projeto conectado com as pessoas. Eu sempre vou defender isso, porque é a minha experiência. Eu fui eleito prefeito, não tinha um grande palanque. Eu fui reeleito prefeito, também não tinha um grande palanque, pelo contrário. Eu tinha forças estaduais muito fortes contra mim, e forças nacionais também. Fomos eleitos com a votação de mais de 78% dos votos. Então, é importante unificar um palanque, sim, de prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores, partidos,
mas, acima de tudo, unificar as pessoas. E falando agora nesse tema, que tem sido um tema bastante discutido, que é polarização política, né? A gente tem aí um Brasil altamente polarizado. Isso se repete no Rio Grande do Norte, a gente vê esse cenário, essa discussão sendo pautada nos vários âmbitos. Falando sobre espectro político, direita, esquerda, centro, onde é que está posicionado o prefeito Alisson Bezerra? Olha, essa questão nacional, na minha avaliação, não interfere aqui. Antigamente, uns 20 anos atrás, né, uns 15 anos atrás, uns 10 anos atrás, até bem recente, nós tínhamos PT de um lado, PSDB do outro. E não necessariamente isso dava influência aqui no Estado tão diretamente. Hoje a gente escuta falar muito direita, esquerda e centro, mas no final das contas as pessoas estão querendo alguém que resolva o problema. As pessoas estão querendo alguém que chegue, paute o problema, tenha capacidade, tenha diálogo e consiga chegar lá e resolver o problema. Eu não acredito que essa polarização, que é chamada polarização nacional, vai influenciar no voto para governador, sabe, diretamente não, porque não influenciou para prefeito. Já falei, Nilda foi eleita prefeita lá em Panamirim, e lá Panamirim foi a única cidade dos 167 municípios que votou no ex-presidente Bolsonaro, com maioria, e ela lá foi lá, e não era do grupo dele e ganhou a eleição. Eu aqui em Mossoró, tinha um grupo de um lado, do outro, ganhamos a eleição e muito bem. Então, eu não acredito nisso. O que eu tenho dito é o seguinte, eu sou do time que resolve. Eu sou do time que entrega resultado. Eu sou do time que bota a resolução. E eu respeito se você é de direita, se você é de esquerda, se você tem uma posição mais ao centro, se você é mais à extrema direita, mais à extrema esquerda. Eu respeito isso, né? A ponto do meu secretariado ser formado por pessoas que estão mais à direita e outros que estão bem mais à esquerda. Mas a gente consegue conciliar e, no final das contas, eu digo o seguinte, vamos resolver o problema. Prefeito, hoje o senhor lidera praticamente todas as pesquisas, né, que foram divulgadas, inclusive as pesquisas TCM e TS2. Naturalmente, quem lidera a pesquisa se torna alvo. A partir agora de janeiro, o senhor vai receber muitas pedradas, muitos ataques. O senhor está preparado para isso? Bom, Nuvem, a questão até interessante. A gente começou falando aqui sobre família, né, e o dia a dia disso tudo. Isso não desce para a minha cabeça. Ataques e as questões, eu não fico com mágoa. No primeiro momento dá uma chateação, às vezes a gente fica indignado no primeiro momento, com uma mentira, com uma coisa plantada aqui e acolá. A gente fica chateado às vezes porque alguém faz uma denúncia, o MP apura, no final arquiva e não se dá a mesma divulgação. Mas no final das contas eu sou muito consciente do que eu estou fazendo, sou muito consciente também da equipe que nós temos, eu acredito muito na nossa equipe. Nós temos muitos servidores efetivos da Prefeitura envolvidos dentro da Prefeitura de Mossoró em cada processo, secretários e equipes das universidades, certo? Então são servidores muito focados no trabalho, então eu acredito muito nisso aí. Eu acredito muito no meu vice-prefeito Marcos, no trabalho que a gente está fazendo em conjunto, certo? E claro, a gente vai receber muita pedrada. Só tinha uma forma de eu não receber, não me candidatando ou não estando como político, né? Então a gente está sujeito a crítica, a gente está sujeito a ataques. O que é que eu sempre tenho dito? O ruim é quando acontece com a família da gente. Aí a gente fica realmente, sai da indignação, sai só da chateação e a gente fica realmente com a cabeça dizendo, poxa, por que isso está acontecendo? Só porque eu estou trabalhando, só porque eu estou entregando, só porque tem uma possibilidade de uma disputa de campanha, né? Mas isso também eu sou consciente que infelizmente faz parte. Agora, um pezinho no chão, um agradecimento a Deus todo santo dia com a cabeça leve. Então isso não vai descer para o meu coração porque eu estou muito focado na missão que Deus me deu, no projeto que eu tenho e vindo próximos desafios, eu quero dizer a vocês que eu estou com muita coragem e com muita determinação para continuar o trabalho que eu estou fazendo. A gente chega ao final deste nosso primeiro Conversa de Alpendre, temporada 2026. Agradecer aqui o prefeito e trazer uma lembrancinha da Stomp, né, que está me vestindo aqui neste nosso programa. Mas espera aí, não abre não, prefeito, porque daqui a pouquinho, na verdade agora mesmo, você acessa aí @StompMossoró para saber que presente foi esse que o prefeito ganhou. Gostei da cor. A Juliana mandou aqui para você usar justamente numa possível campanha eleitoral em 2026. Muito obrigado por ter vindo aqui para o nosso Conversa de Alpendre, prefeito. Olha, eu que agradeço a você, Vanúvia, a você, Natália, muito obrigado aqui, a todo o grupo TCM, em nome de Dona Zilene. Um abraço especial a cada um de vocês, todos que trabalham na TCM, muito obrigado, gratidão e que tenhamos um ano assim extremamente abençoado e que a TCM possa dar aí grandes divulgações, publicações e que lá em outubro de 2026 a TCM possa estar publicando aí uma grande notícia para o estado do Rio Grande do Norte.
Obrigada, prefeito Alisson Bezerra. Esse é o Conversa de Alpendre, primeira edição da temporada 2026. A gente fica por aqui e não perca o próximo episódio aqui do Conversa de Alpendre, o seu programa do verão 2026. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Conversa de Alpendre é um oferecimento de Neto Autopeças. Qualidade, porque segurança é o nosso negócio. AutoEste, você no caminho certo. Cassim, o seu laboratório de confiança. Implementos São Paulo, transportando o Brasil. TCM Telecom, sempre à frente com você. Mais de 20 anos, nos adaptamos a cada mudança do tempo, porque nascemos com a missão de levar sempre o melhor até você. Agora, a nossa história ganha um novo capítulo, mais interativo, explorando novas possibilidades, para que você se veja ainda mais na tela da TCM. Em 2026, a sua voz vai ecoar com o TCM Comunidade, um novo programa feito para ouvir você e mudar a sua realidade. Em ano eleitoral, você precisa acompanhar as nossas pesquisas, sabatinas, debates, cada detalhe de nossa cobertura especial do processo eleitoral no RN. Tudo com o selo TCM de credibilidade. Prepare-se para conhecer as produções do nosso estado feitas por gente da gente, no programa Faixa Potiguar. Informação, cultura e entretenimento você também encontra no Manhã TCM. E agora, em dose tripla. E surfando na onda das novidades, o Verão TCM vai invadir a sua praia com o pé na areia, agitando a sua programação e de uma forma jamais vista antes. Não é TCM se não tem tradição. Vem aí mais um show de transmissões na maior cobertura junina do RN e muito mais. 2026 é o ano da sua história na TCM. Há 35 anos no mercado, somos referência em peças e serviços para a linha diesel, médio e pesado. Com os melhores serviços e atendimento especializado, garantimos a máxima performance para seu veículo. Além das peças de qualidade, oferecemos serviços personalizados com toda a confiança e experiência que você precisa. Nosso compromisso é com a sua segurança e com a durabilidade do seu veículo. Neto Autopeças, qualidade, porque segurança é o nosso negócio. Confiança é o que nos move. Por isso, o Cassim está sempre em evolução. Seja na infraestrutura, atendimento, serviços, diagnósticos e tecnologia. Sempre pela sua saúde e satisfação. A qualidade é nosso diferencial e assim conquistamos há 14 anos o certificado ISO 9001/2015. Em cada espaço que estamos, nosso padrão de excelência é destaque para lhe garantir os melhores serviços laboratoriais. Cassim, desde 1989, o seu laboratório de confiança. TCM é se conectar de verdade, é ligar a TV e se ver. Ou melhor, é ver o que quiser. TCM tá sempre lá, mas nunca esquece que é daqui. TCM é raiz, é o oeste. TCM é o interior e também é capital. TCM é metrópole, é litoral. TCM é Natal. TCM é RN. Estabilidade é com internet e TV 100% Potiguar.